Agora, Cara, a que Europa louco. se deu mal a 3x4, é o país mais prejudicado pela vitória do Trump e pelas tarifas também. E porque a Europa caiu numa propaganda russa de que precisamos mudar a matriz energética. Para que isso? Para desindustrializar a Europa. Eles caíram numa conversa de proteção do meio ambiente, mas que, na verdade, era uma estratégia geopolítica para que eles parassem de expandir a sua indústria. Não só a indústria automobilística, a indústria tecnológica, mas a indústria bélica também. Então, eles gastaram trilhões de euros fazendo essa mudança da matriz energética, enquanto a Rússia está investindo pesadamente no setor bélico. Então, a Europa está desindustrializada, que é uma coisa que a Ayn Rand vem avisando há muito tempo, no livro Retorno do Primitivo, a Revolução Anti-Industrial. Que ela falou que o objetivo de uma parte da propaganda russa era convencer o mundo de que a industrialização trouxe um malefício muito grande para a humanidade, tanto pela exploração do trabalhador, conforme Marx defendia, tanto pela questão ambiental. Então, desde os anos 60 que é anunciado que o discurso ambiental é usado pela Rússia como uma estratégia para enfraquecer e desindustrializar a Europa. A Europa caiu nesse conto do vigário aí e agora está numa situação altamente preocupante. Por isso que eles estão, assim que o Trump venceu, a Ursula von der Leyen, que é a líder da Comissão Europeia, ela falou, agora a gente vai ter que investir pesadamente em armas, começaram a mandar panfletos para as pessoas falando se prepara para ficar 72 horas sem água, sem luz, guarda comida, guarda água mineral, guarda remédio, pilha, lanterna, rádio, a pilha. Você fala, caramba, apesar de que isso já está acontecendo desde o final de 2023, o Oliver Dowden, que era o vice-primeiro-ministro da Inglaterra, mandou um aviso desse para os ingleses, falou, se preparem para ficar alguns dias sem luz, sem internet, sem água, sem comida. A Holanda já estava falando isso também para a população, a Finlândia também já falava e a Noruega também já estava falando, né? Principalmente os países nórdicos. Agora foi a União Europeia inteira que falou, né? Aí tem gente que me fala, Daniel, você acha que está tranquilo viajar para a Europa? Eu falo, olha, parece que está tranquilo, mas a própria União Europeia está pedindo para o pessoal tomar cuidado. Então, faz uma oração, pede a Deus aí um sinal aí, porque eu tô com vontade de ir para a Europa também, mas com um aviso desse a gente fica meio grilado, né? Sim, exatamente. Ô, Daniel, você que também fala muito sobre espiritismo e tudo mais, né? Sim. A figura do Trump, Uhum. ela te assusta? Você que é uma pessoa que tem muito essa questão. Não. Aí você me prejudica, né? Se você falar preocupa, preocupa, né? Assustar não, graças a Deus, né? Tem poucas coisas assim que eu tenho medo, mas assim, de coisa espiritual eu não costumo ter medo, não. Só poucas vezes eu fiquei com medo. Eu tinha medo quando era criança, né? Que Sim. eu ficava vendo vulto, as coisas, eu ficava com medo. Hoje em dia eu sei que mais são os que estão comigo do que os que estão com eles, né? Conforme a Bíblia nos ensina. Mas assim, o Donald Trump, espiritualmente, ele é um cara muito misterioso. Eu acho que ele tem, conforme vocês até colocaram no título de hoje, né? O plano oculto, eu creio, né? Que está na capa da nossa conversa de hoje. Eu creio que ele tem uma agenda oculta. Oculta no sentido, em todos os sentidos. No sentido que ele não revela, como essa agenda uma tese que eu defendo, que ele está num back channel, como chama, né? Numa conversa secreta com a Rússia, combinando quem fica com o quê. Você fica com a Europa, eu fico com o Oriente Médio e com a China. Eu creio que ele tem uma agenda geopolítica oculta que não está tão clara de entender, que envolve até também uma questão Tem uma questão interessante, vou falar rapidinho. Muitos dos grandões do mercado financeiro perceberam que os baby boomers, né, que é o pessoal que nasceu entre 45 e 65, mais ou menos, eles têm muito patrimônio guardado. E boa parte desse patrimônio está na aposentadoria deles, né, nos investimentos de aposentadoria. Eles estão doidos para morder essa aposentadoria desses caras, né? Até o Jim Cramer foi para a CNN sugerindo que esse grupo vendesse a aposentadoria. Então, acho que até nessa estratégia das tarifas tem não apenas uma ideia de quebrar os Estados Unidos para forçar a queda de juros, mas tem também o abocanhar da poupança dos baby boomers, né? Então, tem uma série de coisas ali que não estão explícitas, como também a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, a digitalização total da economia, né? Que o Departamento de Eficiência Governamental está fazendo, para que eles possam implementar uma biometria nacional, né? Isso vai começar com a questão da fronteira. Todo mundo que entrar nos Estados Unidos tem que ter uma biometria. Hoje já tem, né? Você entra nos Estados Unidos hoje, olha para a câmera, que já foi tudo colocado ali, mas eles vão... Eu creio que a agenda, né, do Trump com o Vale do Silício é fazer essa biometria para pagamento também,
ajudar o Elon Musk a transformar o X no aplicativo de tudo, né? O X já fez uma parceria com a Visa, né, para pagamentos e tal. Então, essa parte oculta mais geopolítica. Na parte espiritual, eu creio que há também. Porque desde 1983, isso ficou patente numa revista chamada Manhattan Inc., Manhattan Corporation, que foi, inclusive, a revista que criou a ideia de magnatas como celebridades. Foram eles Sim. que inventaram isso, né? Antes, as celebridades eram só atores, atrizes, modelos, né? Mas eles criaram a ideia do magnata celebridade. O Trump foi um dos primeiros magnatas celebridades, né? Virou um modelo do homem bem-sucedido americano, né? O self-made man, né? O American Made. Então, numa das edições da revista Manhattan Inc., eles colocaram uma foto do Trump segurando uma pomba e ele falando que ele estava se colocando à disposição para resolver a questão entre Israel e Palestina. Trazer paz entre Israel e Palestina. Ou seja, isso é uma agenda muito antiga dele. Na primeira gestão ele fez isso com os acordos de Abraão, ele começou a trabalhar junto com o genro dele, Jared Kushner, que é judeu, né? A fazer uma ponte entre a comunidade judaica no Oriente Médio e as nações árabes. E eles conseguiram selar esse acordo de Abraão. Agora eles estão bolando um acordo mais amplo chamado Acordo de Ciro, que vai envolver o Irã também mudar desse sistema religioso teocrático para voltar a ser uma democracia, né? O Shah Reza Pahlavi, que se entende como o herdeiro lá da família real iraniana, ele tá falando pro Trump, aí Trump, me coloca de volta lá no Irã, aproveita que o momento é esse e tal. Então, ele sempre foi empenhado nessa agenda de trazer paz ao Oriente Médio. Aí você fala, poxa, mas em 1983, né, mais de 40 anos atrás, por que ele estava empenhado nisso? Não sei, eu acho que faz parte da agenda espiritual dele. Por quê? Porque, além disso, ele também ele já manifestou esse desejo de ajudar Israel a reconstruir o templo de Jerusalém. Você fala, para que isso? Deve ser para agradar Israel, porque Israel apoia, né, o Trump e tal. Eu acho que nem é isso. Eu acho que a Bíblia fala que no final dos tempos, o relógio dos 7 últimos anos ali dessa fase da história da humanidade, porque segundo a Bíblia o período da tribulação vai durar 7 anos, dividindo em 2 períodos de 3,5, né? Tá explícito no livro do Apocalipse e no livro de Daniel. Ele começa com a assinatura de um acordo de paz em Jerusalém. E consequente a isso, a reconstrução do templo. Seria o terceiro templo, né, de Israel, né? O primeiro templo foi construído por Salomão, foi destruído pelos babilônios. Depois foi reconstruído por Zorobabel e Esdras, só que esse templo, que era menor do que o templo original, houve uma profecia na época que a segunda casa seria maior do que a primeira, o segundo templo seria maior que o primeiro, ninguém acreditou, falou, mas esse templo é pequeno, como é que ele vai ficar maior que o primeiro? Só que aí Herodes, para agradar os judeus, Herodes não era judeu, ele era um idumeu, edomita, ele ampliou o templo. Então, as obras que ele fez para ampliar o templo, fez o templo ficar muito maior do que o primeiro. Só que esse segundo templo foi destruído pelos romanos, né? Aí, então, esse que está sendo falado, né, sobre a sua reconstrução é o terceiro templo. Estabelecer um acordo de paz entre Israel e Palestina e reconstruir o templo são questões bíblicas poderosíssimas, né? Vai iniciar o relógio do final dos tempos. Então, quando a gente olhar o Trump assinando um acordo de paz entre Israel e Palestina, você carimba teu passaporte aí que o relógio do Apocalipse começa a rodar.